Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E para quem não me conhece, meu nome é Maurílio Prado. Eu sou professor e mentor de gestão de negócio. Então se você tem um negócio e você quer começar a vender mais, começar a organizar a sua empresa para cada vez crescer mais, já se inscreve no canal e já deixa o seu like para incentivar cada vídeo novo aqui do canal. E bora para mais um vídeo. Bom, você já está vendo aqui o título do vídeo e hoje nós vamos falar sobre fornecedores, né? Como escolher fornecedores que fortalecem, não aqueles que atrasam a sua empresa. Hoje em dia está cada vez mais difícil escolher um parceiro, um fornecedor, mas eu trouxe aqui um passo a passo de como você pode escolher os melhores fornecedores para você. E isso vai impactar muito na sua precificação. É isso mesmo. Determinar o seu fornecedor também vai impactar na sua precificação. Tudo começa com a gestão. Então eu preciso organizar toda a minha empresa para eu ter resultado lá na ponta. Então nós vamos falar sobre 10 pontos aqui, já vou falar quais são esses 10 pontos para você se atentar no seu fornecedor. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre competência, capacidade, compromisso, controle, dinheiro, custo, consistência, cultura, limpeza e comunicação. Eu vou entrar aí mais a fundo cada um desses. Vamos falar sobre competência, né? Uma das coisas que você tem que se atentar é: o seu fornecedor tem a competência necessária para entregar o que for preciso? Então, às vezes, você precisa analisar. Quando eu digo de competência, é tanto a qualidade do seu fornecedor, quanto a questão de quantidade também. Então, a competência engloba tudo, né? Então, a gente precisa verificar, primeiramente, a capacidade do fornecedor em relação ao que precisa. Mas não esqueça de analisar os feedback dos clientes. Então assim, ó, uma coisa que você precisa entender. Falei aqui sobre o feedback dos clientes. Você é um cliente. Então é interessante que você encontre outros clientes, ou vá em outro lugar, ou no próprio Facebook, Instagram, ou no próprio Google Meu Negócio, e olhe as avaliações do seu fornecedor. Quando você está escolhendo um fornecedor, você passa a ser o cliente. Então você tem que ser crítico, tem que ser exigente. Então olhar o feedback de outros clientes, né, no caso, nem sempre é seu concorrente, mas de outra empresa que também compra produtos ou serviços desse fornecedor, é muito importante, tá? Então os clientes, eles estão satisfeitos ou insatisfeitos? Então às vezes a gente tem um fornecedor que ele atrasa, várias vezes ele atrasa, ou se enrola com o seu pagamento. Nossa, quantas vezes eu já tive fornecedor, né, trabalhei em empresas, você pagava, ele não tinha uma gestão muito eficiente, né, uma gestão financeira muito eficiente, e ele te cobrava 2, 3, 4 vezes, e toda vez você que tinha que provar que pagou, entre isso e entre outras coisas. Então você tem que avaliar a entrega, qualidade, pós-venda. Então, será que ele tem realmente uma competência para me atender? Você tem que pensar assim: quando você é pequeno, geralmente qualquer outra empresa consegue te atender, até o mercado consegue te atender. Exemplo, se você trabalha com pastel, pizzaria, hamburgueria, às vezes você corre no mercado ali da esquina, no mercado atacadista, e ele consegue te atender. Quando você começa a crescer, pegar um outro nível, não é qualquer lugar que consegue te atender. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz a gestão de uma pizzaria, por muito tempo o atacadista conseguia atender. E o que começou a acontecer? Ele não dava conta de manter o estoque dele. Então eu fazia compras semanais e tinha às vezes na semana que não tinha farinha, a marca da farinha que eu queria, que eu já comprava, porque tinha um padrão, aquela empresa tinha um padrão. Então eu preciso seguir o padrão da matéria-prima também. Então eu queria a marca tal da farinha e não era toda semana que tinha. O que eu fui fazer? Eu fui buscar um fornecedor. O fornecedor nunca faltou a farinha. Então eu troquei o fornecedor. Era um mercado atacadista e eu passei uma empresa que revende para hamburgueria, pizzaria e tudo mais. Então, primeira coisa é competência. Quando você começa a crescer, você vai começar a reparar que pequenos fornecedores também não conseguem te atender. E aí é onde você tem que buscar novos fornecedores. 2. Capacidade. O fornecedor precisa ter capacidade suficiente para lidar com as exigências da sua organização. É isso mesmo. Então, não é porque você é um cliente, né, ou porque você é pequeno, que você não pode ter algumas exigências. Então, dependendo do ramo que você trabalha, você precisa de alguma exigência específica. Não tô nem falando de tamanho. Exemplo, se você é uma serralheria, você precisa, às vezes, de um torneiro mecânico que faça uma peça específica ou de um jeito específico. Se ele não faz,
não dá para te atender. Por exemplo, com a oscilação do mercado, a demanda de produtos aumentou. O fornecedor possui recursos para atendê-lo ou você precisa ir buscar de um novo fornecedor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui nós estamos falando de quantidade mesmo, né? Então, às vezes ele não tem estoque, ele precisa fabricar para você, né? Aí a gente vai falar sobre várias escalas de fornecedores. Às vezes o seu fornecedor ele também precisa fabricar alguma coisa para te entregar e às vezes ele não tem um estoque adequado de matéria-prima para ele conseguir te atender. E aí às vezes você precisa encontrar um fornecedor às pressas. Comprometimento. Então é importante que o fornecedor mostre comprometimento. Então assim, não importa quantos clientes o fornecedor tem que atender. Ele tem comprometimento com prazo com você? Te entrega na data ou na hora certa? Se ele começa a atrasar muito, ele não tem comprometimento. Quando a gente fala de comprometimento, não é só horário, não é só data. A gente está falando também de quantidade. Quantas vezes o fornecedor te promete, sei lá, 100 peças e te entrega 80, 90. Então ele não tá tendo comprometimento com você. Às vezes você é menor, ele tá dando prioridade para uma empresa maior. Então fique atento, tá? Porque se você quer ter um relacionamento de longo prazo com esse fornecedor, o comprometimento é uma das coisas que compromete esse tempo, né? Essa relação de longo prazo. Controle. Cara, é muito importante entender como funciona o controle interno do seu fornecedor. Se você tiver um tempo, vai até lá, conversa com o vendedor, pede para conhecer a empresa. Então você precisa entender como funcionam as políticas, os processos, os procedimentos e a cadeia de suprimentos também é muito importante. Às vezes a sua demanda, ela pode ser assim: será que esse fornecedor consegue te atender quando sua demanda está lá no pico? Então é importante que a gente entenda o controle, como que isso funciona lá dentro, qual é os processos que ele tem. Lembra que eu falei de processos no vídeo anterior? Se você não assistiu, corre lá também que eu falei sobre processos, como organizar e ter um processo dentro da sua empresa. Então assim, se esse fornecedor ele tem um processo adequado, quando a demanda aumenta ele vai conseguir te atender? E vamos falar sobre dinheiro, money, é isso mesmo. O seu fornecedor ele tem uma boa gestão financeira? Você precisa entender. Ele tem um capital de giro? Por que isso é importante? Quando a gente fala de fornecedor, uma coisa que é bem legal você conseguir com fornecedor, não é todos os fornecedores que fornecem isso, ele precisa ter uma gestão, um capital de giro provavelmente maior que o seu, porque às vezes você compra e você paga faturado, né? O que é faturado? Você compra hoje e paga daqui 10, 15, 20, 30, 45, 60 dias, entende? Então você tem um tempo para você levantar aquele dinheiro. Por isso que a sua gestão financeira também tem que estar bem controlada. Porque se você compra para pagar daqui a 30, 45 dias e não tem no seu fluxo de caixa o que você precisa pagar lá na frente, o que acontece? Você gasta o dinheiro e se perde. Então, cuidado com isso também. Mas é importante que o fornecedor também tenha esse controle. Por quê? Você pode, às vezes, pagar antecipado e o cara sumir com o seu dinheiro. Acontece muito. Quantas vezes você, vou falar de empresas menores, quantas vezes você já não viu, ó, eu falando mal de profissionais, ó, serralheiro, pedreiro, marceneiro ou mecânico, você paga antecipado, o cara não sabe controlar, não sabe fazer a gestão financeira, e aí quando você precisa do produto, quando ele fala que vai te entregar daqui 30, 40, 60 dias, ele não tem um dinheiro para comprar o material. Se você é um desses profissionais, fica aqui, já segue a gente para você aprender a controlar, fazer a gestão financeira do seu negócio também. Isso acontece muito nesse mercado, né? Então, às vezes, o profissional não tá nem de má fé, mas ele não consegue segurar o dinheiro, não consegue fazer uma boa gestão. E às vezes você encontra um fornecedor que não tem uma boa gestão financeira. Então, principalmente aquele fornecedor que você paga antecipado, você tem que tomar cuidado para ver se a gestão dele está em dia, tá bom? E também porque é importante saber se a gestão dele está em dia. O nosso país, ele é assim, cheio de altos e baixos. Quando vem uma crise, as empresas que não estão preparadas financeiramente falando, que não tem caixa para 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, claro que se você acabou de abrir, você não vai ter um fluxo de caixa para 2 anos. Mas tem muita empresa que não tem fluxo de caixa para frente, que não tem o capital, que não consegue segurar na crise, e aí ela quebra. E ela pode quebrar não só com o seu dinheiro, como ela pode derrubar a sua cadeia, né? Ela pode gerar um problema para você muito grande. Então, por isso que a gente tem que saber exatamente o fornecedor que nós estamos escolhendo. E vamos falar sobre custo, exatamente. Aqui não é o custo-benefício, tá? É custo mesmo. Cuidado.
Muita gente escolhe o fornecedor pelo mais barato. E nem sempre o mais barato é custo-benefício, vamos dizer assim, né? Existe aquela famosa frase, o barato sai caro. Então você comprou barato hoje, acontece algum problema, ou ele não consegue te atender e ainda perde o seu dinheiro. Ou às vezes não é nem questão do dinheiro, ele até consegue te devolver o dinheiro, só que você perdeu o seu cliente, porque o seu fornecedor te deu um prazo, você deu um prazo pro seu cliente, seu fornecedor não cumpriu, você também deixa o seu cliente na mão e você pode perder o seu cliente. Então o custo, ele é um fator decisivo, sim, mas ele não pode ser o primeiro. Muita gente coloca isso como principal fator de decisão. Ah, aquele fornecedor me cobra 50, o outro me cobra 30, eu vou no outro que cobra 30. Então cuidado. Se você quer um relacionamento de longo prazo, não se atente 100% ao custo. O custo é importante? Sim, mas ele não é o maior fator decisivo. Agora, se você faz uma lista e todos atendem todos os requisitos que você quer, aí sim a gente pode pensar em avaliar pelo custo, tá? Mas ele não pode ser o primeiro fator. Consistência. Aqui vem uma importância do porquê você precisa entender o processo dessa empresa. Por quê? Se ele não tem uma consistência, eu digo, na qualidade, aqui nós estamos falando de padrão de qualidade, então assim, para ele manter o padrão de qualidade, ele precisa ter um bom processo. Então, se ele não tem um bom processo, ele não vai ter uma consistência na qualidade. O produto até pode ser bom, mas cada produto vem de forma diferente. Então, às vezes vem mal acabado, vem pintado de outra cor, vem com alguma coisa que pode te prejudicar. Então, uma coisa que você tem que avaliar é a consistência do produto ou do serviço. Se aquela consistência ela permanece igual, linear. Questione o seu fornecedor, assim quando você estiver escolhendo no começo, se ele tem uma amostra, se ele consegue te fornecer uma amostra que você realmente consiga utilizar, porque aí você consegue ver qual é a qualidade e a consistência daquela qualidade, porque se você fechar com ele, você já vai analisar o segundo pedido, o terceiro pedido. Não é porque você escolheu o fornecedor que você nunca mais vai trocar. A partir do momento que você fez a primeira compra, ele ainda está em processo de análise. Outra coisa muito importante é a cultura. Cultura a gente pode avaliar várias coisas, até algumas crenças. Quando eu falo crença, eu não estou falando de religião e nem partido político, tá? Até mesmo algumas crenças que você tem, né, a sua empresa tem, pode ser que seu fornecedor não esteja totalmente ao contrário. Ele não concordar 100% não tem problema, mas às vezes ele é totalmente do contra. Exemplo, o que você precisa entender é que os valores, né, quando a gente se baseia em valores, a gente consegue ter um relacionamento de longo prazo. Quando a gente escolhe um amigo, quando a gente escolhe um parceiro para a vida, a gente também, sem perceber ou inconscientemente, muitas pessoas até conscientemente, analisa a cultura da outra pessoa. E às vezes a cultura não bate. Ou se ela é pouca coisa diferente, não tem tanto problema. Um exemplo simbólico aqui de numa empresa, imagina que a sua cultura preza pela qualidade e a cultura do seu fornecedor preza por preço. Ele está preocupado em entregar o produto mais barato que ele consegue e você está preocupado em entregar o produto com mais qualidade que você consegue. São culturas que não se bicam, tá? A gente já sabe que custo e qualidade nem sempre andam juntos. O mais barato nunca é um dos produtos que tem mais qualidade. Então, se atente à cultura também da empresa. E quando a gente fala cultura, a gente pode pensar em várias coisas. Quando a nossa empresa cresce, ainda mais a gente tem que analisar a cultura da empresa. Por quê? Os nossos clientes começam a questionar os nossos fornecedores, tá? Quando a gente é pequeno, os nossos clientes não vai questionar quem é o nosso fornecedor, mas quando a gente cresce, sim, eles questionam bastante. E aí a gente entra de encontro do fator limpeza, né? Que a gente continua esse patamar da cultura. Como assim? Quando eu falo de limpeza, eu não estou falando só de higienização, né? Então, se você trabalha com alimentos, né? A gente tem que tomar cuidado. A empresa que você contrata, se a gente vai falando de ramo de alimento, ela tá com a detetização em dia, isso é uma das coisas que a gente pode avaliar. Mas um dos focos aqui é o meio ambiente. Lembra que eu questionei no ponto anterior que quanto maior você é, mais você tem que se importar como é o seu fornecedor. Existem clientes que vai analisar o seu fornecedor para ver se ele está dentro da política ambiental. Vem muito desse termo
que tá bem forte agora é o termo ESG, né, que a sigla em inglês eu vou falar em português, que é ambiental, social e governança. Então, muitas vezes o nosso cliente ele vai avaliar se o nosso fornecedor está seguindo as regras ambiental, está seguindo as regras da governança. É isso mesmo. Às vezes muita coisa interna da empresa explode na mídia e aí a gente perde o nosso cliente por culpa do nosso fornecedor. Exatamente. Então, conforme você vai crescendo, você tem que tomar cuidado com quem você escolhe para estar do seu lado, o seu parceiro, né? Quando eu falo parceiro, é parceiro de negócio, a empresa que vai estar do seu lado. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse ramo ambiental. Tem negócios que a própria empresa ela tem que fazer um estudo para minimizar o produto, né? O tipo de serviço que ele presta para minimizar o impacto no meio ambiente. Outra coisa que os clientes avaliam é se você está fazendo, né? Se você como empresa está fazendo a sua parte na sociedade. Então tem clientes que são muito críticos. Eu só compro de empresas que fazem tal tipo de ação social. Às vezes é uma ação específica, ou com os animais, ou com alguma ONG. Essa, quando a gente fala de limpeza dentro de fornecedor, né? Desses 10 tópicos, é isso que a gente está avaliando. Então você precisa entender o tamanho que você tá e quais desses 10 pontos você vai pegar para você analisar. Para você que tá confuso, eu vou deixar os 10, eu vou falar o 10º ainda, tá? Vou fazer melhor, eu vou fazer melhor, hein? Não tinha pensado nisso, pensei nisso agora. Eu tenho um slide aqui, eu tô me guiando pelo slide. Eu vou exportar como PDF esse slide, tá? E vou deixar o link de download aqui na descrição. Se você quer saber quais são os 10 pontos para você avaliar do seu fornecedor, vai no link aqui embaixo, clica, baixa o PDF que você vai ter o passo a passo do que você precisa avaliar e como avaliar o seu fornecedor. 10º e último é comunicação. Esse todos os patamares, né? Todo nível você tem que avaliar. Não importa se você está faturando 5 mil, 10 mil, 15 mil ou 1 milhão. Esse patamar você tem que analisar muito forte o seu fornecedor, que é a comunicação. Então você tem que perguntar qual será o principal canal de atendimento. Será que você vai ter um contato específico? Vai ter um vendedor exclusivamente para te atender? Em caso de crise, como irá lidar? O que ele vai fazer? E caso aconteça algum imprevisto, você será notificado rapidamente? Preste atenção. Muitas vezes o fornecedor ele está trazendo o seu produto para você. Acontece alguma coisa, ele vai te notificar? Ou ele vai esperar passar o prazo, você ligar para reclamar? Quando você liga para reclamar, ele vai falar assim: pera aí que eu não sei onde está a sua mercadoria, vou ver o que aconteceu. Isso significa que ele não tem um sistema de notificação de onde está, em qual etapa está seu produto ou seu serviço. E aí é os pontos que a gente analisa lá em processo, lá nos pontos anteriores. São um questionamento muito importante. Como que você vai entrar em contato? Como que você, se tiver um problema, como que vai resolver? Já pergunta antes. Se o produto vier com defeito, sabe quando a gente é cliente e vai numa loja virtual e a gente já fica na dúvida, cara, se vier errado, por que muita gente não tem medo de comprar do Mercado Livre? Porque o Mercado Livre, isso é um processo que nós chamamos de pós-venda também, tá? Ou nós chamamos de logística reversa. Por que a gente não tem medo de comprar do Mercado Livre, da Amazon, da Magazine Luiza? Porque são empresas grandes que têm processos totalmente alinhados e a logística reversa desses caras são muito boas. Tem empresas que devolvem o dinheiro, às vezes, antes de você devolver o produto. Então, assim, já pergunta antes pro seu fornecedor como que ele vai lidar. Se ele virar para você e falar assim: ah, não, a gente não comete esse tipo de erro, é mentira. Toda empresa comete erros. O que faz uma empresa ser boa ou não é como ela lida com os erros dela. Se ela já tem um processo estruturado e alinhado passo a passo de quando um problema acontecer, como será resolvido. Então você já pergunta pro seu fornecedor: se caso o meu produto chegar com defeito, vocês trocam? Trocamos. Em quanto tempo? Porque aí o prazo muda. Ele não pode mais, se ele te dá 7 dias, ele não pode te dar mais 7 dias para fazer a troca. A gente precisa alinhar bastante. Esses são os 10 pilares, os 10 passos para a gente analisar o nosso fornecedor. Lembrando que eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você quer aprender mais, quer aprender a fazer uma gestão eficiente do seu negócio, escalar o seu negócio, vender mais, principalmente pela internet, no primeiro link da descrição
conheça a minha mentoria, que se chama Missão CEO, a Jornada Imperial. E nessa mentoria 100% ao vivo, tá? A gente vai fazer uma chamada no Google Meet, 100% ao vivo. Eu vou te ajudar a não só crescer o seu negócio, como você vai vender, como você vai prospectar e fazer vendas, como eu também vou te ensinar a criar processo, fazer a gestão financeira, toda a gestão completa do seu negócio. Eu mesmo vou te ajudar a fazer. E nós estamos com uma condição especial somente para os 10 primeiros empreendedores, tá? Então corre lá, clica no primeiro link e aproveite a nossa condição especial para você. Até o próximo vídeo e não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Fui!